Perfeito. Ela vai precisar disso em casa. Essas palavras saíram da boca do meu genro Eduardo, enquanto segurava um uniforme de empregada doméstica azul com avental branco que sua mãe, Dona Mercedes, acabara de dar de presente para minha filha Isabela no próprio casamento dela. Vi os olhos da minha menina se encherem de lágrimas, vi como ela apertou esse uniforme entre as mãos trêmulas. E algo dentro de mim, algo que havia construído durante 58 anos, como homem trabalhador, como pai dedicado, como protetor da minha família, explodiu. Me chamo Fernando Castilho, tenho 58 anos, e o que aconteceu naquela noite no salão de festas Vila Real mudou tudo. Mudou a forma como minha filha me vê, mudou a forma como eu me vejo como pai e, principalmente, mudou a forma como aquela família aprendeu que mexer com minha filha tem consequências que eles jamais imaginaram. Mas para você entender o que fiz naquele momento, preciso que escute desde o início. Porque há histórias que não se constroem numa noite. Há humilhações que se tecem lentamente, com sorrisos falsos e comentários envenenados. E há pais que, quando finalmente reagem, mostram do que são feitos 30 anos de trabalho duro, sacrifício e amor incondicional. Isabela conheceu Eduardo há 2 anos. Era março, um domingo depois do almoço. Eu estava no quintal consertando a cerca quando ela chegou quase flutuando. Papai, conheci alguém especial. Assim começou tudo, com essa frase inocente, com esses olhos brilhando de uma forma que eu não via desde que ela era criança. Eduardo vinha de uma família de sobrenome conhecido na zona sul do Rio. Sua mãe, Dona Mercedes Silva, viúva de Andrade, sempre foi a rainha do seu pequeno reino, uma mulher que media as pessoas pelo tamanho das suas casas e pelo brilho das suas joias. Quando a conheci pela primeira vez num café em Ipanema, ela chegou 40 minutos atrasada. Ai, me desculpa, Fernando, disse sem me olhar nos olhos. É que meu motorista se confundiu. Desde esse dia eu deixei de ser Fernando para ela. Virei simplesmente o pai da Isabela, como se eu não tivesse identidade própria, como se meus 30 anos trabalhando como técnico em eletrônica não valessem nada diante da fortuna herdada dela. Minha filha estava tão apaixonada que não via os sinais, ou talvez visse e preferisse ignorar. Papai, Eduardo é diferente, me dizia. Ele me respeita, me ama de verdade. E eu queria acreditar. Deus sabe que queria acreditar. Mas havia algo no sorriso do rapaz quando a mãe dele falava, como se compartilhassem uma piada secreta que o resto do mundo não entendia. 6 meses antes do casamento, Isabela chegou em casa mais quieta que o normal. Sentou-se na mesa da cozinha, onde sempre resolvemos os problemas da vida. Dona Mercedes disse que preciso aprender a cozinhar melhor, murmurou sem me olhar. Disse que na família deles há um padrão a manter. Senti algo gelado percorrer minha espina. E o Eduardo? O que disse? Riu, papai. Disse que a mãe dele tinha razão. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, pensando em todas as vezes que permiti que outros me fizessem sentir pequeno, todas as vezes que me calei para manter a paz. E jurei que minha filha não herdaria meu silêncio. Mas Isabela estava decidida a se casar e eu comecei a fazer planos. Planos que ninguém imaginava. Existe uma dor específica de pai quando vê que vão humilhar sua filha e ele tem que ficar em silêncio para não causar problemas. É uma dor que fica entalada na garganta, que aperta o peito, que faz um homem questionar se foi bom pai o suficiente. Mas dessa vez eu não ia ficar em silêncio. Durante meses trabalhei dobrado. Peguei todos os concertos extras que apareceram. Vendi o carro que tanto gostava, um Civic 2015 que tinha cuidado como filho. Cada real que ganhava, cada centavo extra, tudo foi guardado com um único propósito: dar à minha filha algo que ninguém pudesse tirar dela. Quantos pais por aí estão vendo suas filhas serem humilhadas e não sabem como reagir? Quantos homens engolam a raiva porque não querem causar problemas na família? Chegou o dia do casamento. O salão estava decorado com rosas brancas e orquídeas lilás.
Tudo pago pela família Silva Andrade, claro. Eles fizeram questão de que todos os convidados soubessem. A cerimônia foi linda. Minha menina estava radiante com o vestido de renda que eu ajudei a escolher. Chorei como chora todo pai que vê a filha caminhar em direção a um futuro incerto. Depois vieram os brindes, os risos falsos, os olhares de superioridade de Dona Mercedes e suas amigas da alta sociedade. E então chegou o momento dos presentes. Dona Mercedes se levantou da mesa principal, carregando uma caixa embrulhada em papel dourado. Caminhou até onde Isabela estava, com aquele sorriso que eu já havia aprendido a odiar. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. Minha querida Isabela, disse com voz alta para todos ouvirem, quero te dar algo muito especial, algo prático. Para sua nova vida. Abriu a caixa devagar, teatralmente, e tirou um uniforme de empregada doméstica azul marinho com avental branco, com o nome Isabela bordado no peito. Para que você esteja sempre apresentável quando fizer os serviços de casa, continuou Dona Mercedes. Uma boa esposa deve conhecer seu lugar. O silêncio que se fez no salão era ensurdecedor. As amigas de Dona Mercedes riram discretamente atrás dos guardanapos. Eduardo se aproximou, pegou o uniforme entre as mãos e, com aquele sorriso que eu já odiava profundamente, disse: perfeito, mamãe. Ela vai precisar disso em casa. Vi as lágrimas correrem pelo rosto da minha filha. Vi como ela tentava sorrir, manter a compostura, não fazer uma cena. E nesse momento, tudo ficou claro. Todos os sacrifícios, todo o trabalho extra, todas as horas perdidas de sono, valeram a pena para esse momento. Me levantei da minha cadeira devagar. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme e clara. Que presente interessante, Dona Mercedes. Agora permitam-me dar à minha filha o meu. Tem silêncios de pai que falam mais alto que qualquer grito. E existe um momento na vida de todo homem quando ele precisa escolher entre manter a paz ou defender sua dignidade. Você já sentiu que uma vida inteira de trabalho honesto vale menos que um comentário maldoso de quem nunca suou uma gota para conquistar o que tem? Se você já passou por isso, se inscreve no canal, porque essa história vai mostrar que um pai que trabalhou a vida toda para dar dignidade à filha não aceita ver ela sendo tratada como empregada no próprio casamento. Se você já viu sua filha chorar por causa de alguém que deveria protegê-la e ficou com vontade de mostrar a esse alguém quem ele está desafiando, fica comigo até o final dessa história. Porque o que aconteceu depois daquele momento me ensinou que um pai trabalhador, um pai que construiu tudo com as próprias mãos, tem um poder que essa gente rica nunca vai entender. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos sobre homens que transformaram humilhação em lição de vida. Meu nome é Fernando Castilho, tenho 58 anos, trabalho como técnico em eletrônica há mais de 30 anos. Nunca fui rico, mas sempre fui honrado. Criei minha filha Isabela sozinho desde que ela tinha 12 anos, quando minha esposa Carmen morreu de câncer. Não tivemos dinheiro para os melhores tratamentos, mas tivemos amor. Muito amor. Durante todos esses 14 anos, cada centavo que ganhei foi investido na educação da Isabela, no futuro dela, na certeza de que ela nunca ia passar necessidade. Trabalhei em 2 empregos durante anos, de manhã na empresa de eletrônicos, à tarde fazendo concertos particulares. Fins de semana, consertando TV, rádio, o que aparecesse. Isabela sempre foi minha princesa, mas uma princesa que aprendeu o valor do trabalho. Ela me ajudava organizando as peças na oficina caseira que montei no quintal. Aprendeu desde pequena que nada na vida é dado de graça, que tudo tem que ser conquistado com esforço e dedicação. Quando ela entrou na faculdade de design gráfico, foi a maior alegria da minha vida. Conseguiu uma bolsa parcial por causa das notas excelentes, mas mesmo assim, tive que fazer um empréstimo para cobrir o restante. Não me importava. Via ela saindo de casa toda manhã com os livros debaixo do braço, determinada a construir seu próprio futuro, e sabia que cada hora extra que eu trabalhava valia a pena. Nos primeiros anos da faculdade, Isabela namorou alguns rapazes. Nada sério, nada que me preocupasse.
Ela sempre foi criteriosa, sempre trouxe os namorados para me conhecer. Alguns eram de famílias simples como a nossa, outros tinham condições melhores, mas todos a tratavam com respeito. Até Eduardo aparecer. A primeira vez que o conheci, ele chegou num BMW preto, novo. Tinha 28 anos e nunca havia trabalhado um dia na vida. Vivia de uma mesada que o pai dava para ele administrar alguns negócios da família. Cumprimentou-me com aquele aperto de mão frouxo de quem nunca carregou peso, nunca sentiu a pele descascar de tanto trabalhar. Senhor Fernando, prazer conhecê-lo finalmente, disse com um sorriso que parecia ensaiado. Isabela fala muito do senhor. Durante o jantar, percebi como ele observava nossa casa simples, nossos móveis antigos, a televisão velha que eu mesmo havia consertado várias vezes. Não disse nada desrespeitoso, mas havia algo no olhar dele, uma espécie de condescendência que me incomodou profundamente. Papai, trabalha com eletrônicos, Isabela explicou orgulhosa. Ele consegue consertar qualquer coisa. Que interessante, respondeu Eduardo com aquele tom que não era elogio nem crítica, apenas nada. Como se meu trabalho fosse uma curiosidade, algo que ele achava peculiar, mas irrelevante. Depois desse jantar, comecei a notar mudanças sutis na minha filha. Ela começou a falar diferente, usando palavras mais refinadas. Parou de usar algumas roupas que sempre gostou. Eduardo acha que são muito chamativas, explicava. Deixou de ir a alguns lugares com as amigas. Eduardo prefere que façamos programas mais culturais. 6 meses de namoro e Isabela já estava se transformando numa versão de si mesma que eu não reconhecia. E Eduardo? Eduardo começou a aparecer cada vez menos na nossa casa. Sempre tinha algum evento familiar, algum compromisso importante, alguma viagem de última hora. Ele está muito ocupado com os negócios da família. Isabela me explicava sempre que eu perguntava por que não o víamos mais. Mas me leva para conhecer lugares incríveis, papai. Restaurantes que eu nunca imaginei que existissem, eventos sociais, gente importante. Que dor é essa de pai quando vê a filha se deslumbrando com um mundo que não é o dela? Quando percebe que ela está começando a ter vergonha das próprias origens. Um dia, cerca de 1 ano depois que começaram a namorar, Isabela chegou em casa com uma expressão estranha. Sentou-se na cozinha e ficou mexendo na comida sem comer. Papai, posso te perguntar uma coisa? Claro, minha filha, sempre. Por que a gente nunca teve mais coisas? Por que nossa casa é tão simples? A pergunta me acertou como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Não é crítica, papai. É só que, convivendo com Eduardo e a família dele, vejo como outras pessoas vivem. Casas maiores, carros melhores, viagens. Isabela, me sentei ao lado dela. Tudo o que eu pude te dar, eu dei. Nunca sobrou dinheiro para luxos porque todo centavo foi investido em você, na sua educação, no seu futuro. Você acha que isso foi pouco? Ela começou a chorar. Não, papai. Desculpa, eu não queria... É que a mãe do Eduardo às vezes faz comentários. Que tipo de comentários? Sobre nossa casa, nossa família. Ontem ela disse que é uma pena que eu não tenha tido mais oportunidades na vida, mais refinamento, que Eduardo está me ajudando a melhorar. Foi nesse momento que entendi que não estava enfrentando apenas um genro arrogante. Estava enfrentando uma família inteira que via minha filha como um projeto de caridade, como alguém que precisava ser elevada ao nível deles. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, fiquei no quintal olhando para a oficina onde havia passado tantas horas trabalhando para dar a ela tudo o que pudesse. Cada ferramenta ali representava horas de suor. Cada equipamento havia sido comprado com sacrifício. E agora, minha filha estava questionando se tudo aquilo havia sido suficiente. Carmen, sussurrei. Provento, falando com minha esposa falecida, me ajuda a proteger nossa menina. Essa família vai tentar tirar dela tudo o que nós ensinamos. 3 meses antes do casamento, Eduardo finalmente me procurou para pedir a mão da Isabela. Uma formalidade, ele deixou claro, já que eles já haviam decidido tudo.
Senhor Fernando, Isabela e eu queremos oficializar nossa união. Espero contar com sua bênção. Você a ama, Eduardo? Claro. Isabela é uma moça especial. Ela tem potencial. Potencial. Como se ela fosse um investimento. E como pretendem viver? Onde vão morar? Minha mãe está arrumando um apartamento para nós em Ipanema. Nada muito grande inicialmente, mas em uma localização excelente. Isabela vai adorar ter vizinhos mais adequados. E o trabalho? Isabela está formando uma boa carreira. Eduardo riu. Senhor Fernando, com todo respeito, Isabela não vai precisar trabalhar. Eu posso sustentá-la perfeitamente. Ela pode se dedicar a ser uma boa esposa, talvez fazer alguns cursos de refinamento. Cada palavra que saía da boca dele era como uma punhalada. Este homem queria transformar minha filha trabalhadora, independente e determinada, numa boneca de porcelana para decorar a vida dele. Eduardo, posso ser direto com você? Claro, senhor. Minha filha não é um projeto seu. Ela não precisa ser refinada ou melhorada. Ela é perfeita do jeito que é. Se você não consegue ver isso, talvez não seja o homem certo para ela. Ele sorriu com condescendência. Entendo sua preocupação, senhor Fernando. É natural que um pai seja protetor, mas confie em mim, vou cuidar muito bem dela. Cuidar, como se ela fosse um animal de estimação. Depois que ele saiu, fiquei pensando em tudo que havia construído para minha filha. Não eram riquezas materiais, eram valores. Trabalho honesto, independência, dignidade, orgulho de suas origens. E agora via como tudo isso estava sendo desconstruído por uma família que achava que dinheiro era sinônimo de valor humano. Naquela noite tomei uma decisão. Se eles queriam jogar um jogo de poder, eu ia mostrar que um pai trabalhador, quando resolve proteger sua filha, pode ser mais poderoso que qualquer fortuna herdada. Os meses seguintes ao pedido de casamento foram uma montanha-russa emocional. Isabela estava radiante com os preparativos, mas eu via sinais que me deixavam cada vez mais preocupado. Pequenos comentários de Eduardo que cortavam como navalha, sempre disfarçados de brincadeira ou preocupação. Isabela, você não vai usar esse vestido no jantar na casa dos meus tios, vai? Ouvi ele dizer uma tarde quando chegou para buscá-la. É muito colorido. Minha família aprecia a discrição. Era um vestido amarelo lindo que ela havia comprado com o primeiro salário do estágio. Ela ficou vermelha, correu para o quarto e voltou com uma blusa preta sem graça. Muito melhor, Eduardo sorriu. Você fica mais elegante assim. Elegante. Para ele, elegante significava apagada. As sugestões de Dona Mercedes também se tornaram mais frequentes. Aparecia na nossa casa sem avisar para ajudar com os preparativos do casamento, mas sempre encontrava algo para criticar. Isabela, querida, você precisa fazer alguma coisa nesse cabelo antes do casamento. Que tal um alisamento? Fica mais sofisticado. Isabela tinha cabelos cacheados lindos, herança da mãe. Sempre foram seu orgulho. Dona Mercedes tem razão, amor. Eduardo concordava imediatamente. Cabelo liso fica mais clássico, mais atemporal. 2 semanas depois, Isabela chegou em casa com o cabelo completamente alisado. Chorou no banho quando pensou que eu não estava vendo. Mas o pior eram os comentários sobre mim e nossa família. Nunca diretos, sempre sutis, sempre envenenados. É uma pena que o pai da Isabela trabalhe com essas coisas técnicas. Dona Mercedes comentou durante um almoço onde fui incluído por insistência da minha filha. Profissões manuais são tão limitantes socialmente. Meu pai é muito respeitado no trabalho dele. Isabela defendeu, mas sua voz saiu fraca. Oh, claro, querida, não estou criticando. É só que quando vocês tiverem filhos, vai ser difícil explicar para as outras crianças do clube o que o avô faz. Eduardo riu. Mamãe, para com isso. O senhor Fernando é um homem honesto. E convenhamos, alguém tem que consertar nossas coisas quando quebram, não é? A forma condescendente como ele disse, isso me fez apertar os punhos debaixo da mesa.
como se meu trabalho fosse uma espécie de favor que eu prestava à humanidade. Verdade, Dona Mercedes concordou. Ainda bem que existem pessoas dispostas a fazer esses serviços. Serviços. Como se meu conhecimento técnico, meus 30 anos de experiência, minha especialização fossem apenas serviços. Como se eu fosse intercambiável com qualquer faxineiro ou jardineiro. Isabela ficava cada vez mais quieta durante esses encontros. Eu via como ela se encolhia, como evitava falar sobre nossa vida, nossa família, nossas tradições. Estava aprendendo a ter vergonha de quem era. 2 meses antes do casamento, Isabela me procurou na oficina. Eu estava consertando uma televisão quando ela apareceu na porta. Papai, posso conversar com você? Claro, filha. Me passa aquela chave de fenda ali. Ela pegou a ferramenta e ficou girando entre os dedos, nervosa. Dona Mercedes acha que você não deveria fazer o discurso no casamento. Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Como assim? Ela disse que vai ter muita gente importante na festa. Executivos, empresários, gente influente. Ela tem medo de que você fale alguma coisa que não seja apropriada. Isabela, você quer que eu faça o discurso? Claro que quero, papai. Você é meu pai. Então eu vou fazer. E se Dona Mercedes não gostar, problema dela. Ela suspirou aliviada, mas continuou com aquela expressão preocupada. Tem mais alguma coisa? Eduardo acha que depois do casamento eu deveria parar de trabalhar. Senti o sangue ferver. Por quê? Ele diz que mulher casada que trabalha passa a impressão de que o marido não consegue sustentá-la, que fica feio socialmente. E você quer parar de trabalhar? Não sei, papai. Talvez seja melhor mesmo. Assim posso me dedicar mais à casa, aos filhos quando virem. Isabela, me olha já aqui. Larguei a ferramenta e peguei as mãos dela. Você lutou 4 anos para se formar. Conseguiu um emprego excelente. Tem talento, criatividade, futuro brilhante pela frente. E vai jogar tudo fora porque seu namorado acha feio? Mas, papai, casamento é sobre compromisso, sobre abrir mão de algumas coisas pelo bem da relação. Compromisso é uma coisa, Isabela. Anulação é outra completamente diferente. E o que Eduardo está pedindo não é compromisso, é anulação. Naquela noite, depois que ela foi dormir, fiquei pensando em como aquela família estava sistematicamente destruindo minha filha. Primeiro atacaram sua aparência, depois sua personalidade. Agora queriam atacar sua independência. Financeira. Era uma estratégia. Isolá-la de tudo que a fazia forte, de tudo que a fazia ela mesma, para que ela ficasse completamente dependente deles. E o pior era que Isabela não percebia. Achava que estava sendo amada, cuidada, protegida. 1 mês antes do casamento aconteceu o incidente que quase me fez explodir antes da hora. Cheguei em casa do trabalho e encontrei Isabela chorando na cozinha. Estava com os olhos inchados, o rosto vermelho. O que aconteceu? Nada, papai. É bobagem. Isabela, me conta o que aconteceu. Ela enxugou o rosto com a manga da blusa. Fui almoçar com Eduardo e Dona Mercedes hoje. Eles estavam falando sobre a lua de mel, sobre os lugares que querem conhecer na Europa. Daí eu comentei que você sempre disse que um dia quer conhecer a Espanha, que seria legal se depois da lua de mel a gente fizesse uma viagem em família. Meu coração apertou. E o que eles disseram? Dona Mercedes riu. Disse que pessoas como você não sabem se comportar em viagens internacionais, que seria constrangedor. Eduardo concordou. Disse que seria melhor a gente fazer viagens separadas, que misturar classes sociais em situações assim sempre cria problemas. Senti uma raiva que nunca havia sentido na vida. E você o que disse? Tentei defender, papai. Disse que você é educado, respeitoso, que sabe se comportar em qualquer lugar. Mas aí Dona Mercedes disse uma coisa que... O que ela disse? Disse que eu estava sendo ingênua, que amor de filha às vezes nos cega para as limitações das pessoas que amamos, que eu ia entender melhor quando tivesse filhos próprios. Nesse momento, entendi que Dona Mercedes estava tentando fazer minha filha ter vergonha de mim. Estava plantando sementes de dúvida, fazendo Isabela questionar se eu era um pai adequado, se nossa família tinha valor.
Isabela, me escuta bem. Eu criei você sozinho durante 16 anos. Trabalhei em 2 empregos para te dar educação. Nunca deixei faltar nada essencial na sua vida. E agora uma mulher que nunca trabalhou um dia, que herdou tudo que tem, que nunca passou necessidade, está te ensinando sobre limitações? Eu sei, papai. Eu sei que você sempre fez tudo por mim. Não é só isso, Isabela. É o respeito. Se Eduardo e a família dele não conseguem me respeitar pelo que sou, pelo que construí, pelo que represento na sua vida, como vão conseguir respeitar você? Essa pergunta ficou no ar. Isabela não respondeu porque não tinha resposta, ou porque já sabia a resposta e não queria admitir. 3 semanas antes do casamento, tomei uma decisão definitiva. Procurei um advogado especialista em direito de família. Não para impedir o casamento. Isabela já estava adulta e apaixonada, mas para me preparar para o que eu sentia que estava vindo. Doutor, preciso de uma orientação. Minha filha vai se casar com um homem de família rica. Tenho medo de que depois do casamento tentem me afastar dela, me impedir de ver meus futuros netos. O advogado, Dr. Henrique, era um homem experiente. Ouviu tudo com atenção. Senhor Fernando, legalmente eles não podem impedir o contato entre você e sua filha, mas podem tornar esse contato muito difícil, muito desgastante. É comum em famílias assim. O que eu posso fazer para me proteger? Documente tudo. Conversas, mensagens, qualquer evidência de que tentam isolá-la e, principalmente, mantenha-se presente na vida dela, mesmo que eles dificultem. Saí dali mais determinado ainda. Se eles queriam guerra, iam ter guerra, mas seria uma guerra que eles nunca esperariam de um técnico em eletrônicos da Zona Norte. 2 semanas antes do casamento, Eduardo começou a pressionar Isabela sobre onde eu deveria sentar na festa. Amor, minha mãe acha melhor seu pai sentar numa mesa mais afastada. Não é nada pessoal, é só que a mesa principal vai ter muitos empresários importantes, conversas de negócios que podem ser chatas para ele. Isabela veio me contar claramente angustiada. Papai, o que eu faço? Você quer que eu sente na mesa principal? Claro que quero, você é meu pai. Então é onde eu vou sentar. E se alguém não gostar, que se retire. Na semana do casamento, intensifiquei meus preparativos secretos. Cada detalhe tinha sido planejado, cada movimento calculado. Porque eu sabia que aquela festa não ia ser apenas uma celebração, ia ser um campo de batalha. E eu estava pronto para mostrar a eles que subestimaram completamente o poder de um pai trabalhador quando decide proteger sua filha. A noite anterior ao casamento, Isabela veio me dar boa noite. Estava nervosa, ansiosa, mas feliz. Papai, obrigada por tudo, por ter me criado, por ter me dado educação, por estar sempre ao meu lado. Sempre vou estar, Isabela. Sempre. Não importa o que aconteça, não importa quem tente nos separar. Ninguém vai tentar nos separar, papai. Eu sorri e beijei sua testa. Se ela soubesse o que eu tinha planejado para o dia seguinte, existe uma humilhação específica que um homem trabalhador sente quando tentam diminuí-lo na frente da própria filha. É uma dor que corrói por dentro, que faz questionar se tudo o que construiu tem algum valor. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Isabela estava radiante enquanto se arrumava, mas eu via a tensão em seus olhos sempre que alguém mencionava a família do noivo. Era como se ela estivesse se preparando para uma performance, não para o dia mais feliz da vida dela. Eu me arrumei com cuidado especial. Terno azul marinho, camisa branca impecável, gravata que Isabela havia escolhido. Podia não ter a mesma marca-cara dos convidados de Dona Mercedes, mas estava impecável. Um homem trabalhador também sabe se vestir com dignidade. Cheguei ao salão 2 horas antes da cerimônia para supervisionar os últimos detalhes. O Vila Real era realmente impressionante. Lustres de cristal, jardins perfeitamente manicurados, uma decoração que custava mais do que eu ganhava em 1 ano. Mas havia algo frio naquele luxo todo, algo que não tinha alma. Encontrei Dona Mercedes dando ordens para os funcionários do buffet como se fosse uma general comandando tropas.
Fernando, disse ela quando me viu, com aquele tom excessivamente alegre que usava quando tinha plateia. Está tudo lindo, não está? Isabela vai se sentir uma princesa. Ela já é uma princesa, respondi. Sempre foi. Ela riu com desdém. Claro, claro, mas hoje ela vai experimentar como é ser tratada como uma princesa de verdade. Cada palavra era uma provocação, como se tudo que eu havia dado para minha filha durante 26 anos fosse inferior, inadequado, insuficiente. Durante a cerimônia, observei atentamente cada membro da família Silva Andrade. Estudei suas expressões, seus comentários sussurrados, a forma como olhavam para mim e para os poucos amigos que eu havia convidado. Era como se fôssemos espécimes exóticos num zoológico, curiosos, mas definitivamente não pertencentes àquele ambiente. O tio de Eduardo, um empresário da construção civil, comentou alto o suficiente para eu ouvir. Pelo menos a menina é bonita. Com boa educação ela aprende a se comportar. A tia dele, esposa de um desembargador, observou minha mesa. Coitada, deve ser difícil para ela ter que escolher entre os mundos. Ainda bem que agora vai fazer parte da família certa. Cada comentário era catalogado, arquivado na minha memória. Eles não sabiam que estavam lidando com alguém que havia passado a vida resolvendo problemas complexos, analisando circuitos, encontrando defeitos em sistemas. E aquela família era um sistema com muitos defeitos. Depois da cerimônia veio a recepção. As mesas estavam organizadas de forma estratégica. A família Silva Andrade ocupava todo o centro do salão, enquanto meus poucos convidados foram colocados nas extremidades, como se fôssemos a decoração menos importante. Durante o jantar, presenciei conversas que me fizeram entender completamente o tipo de gente com quem minha filha estava se envolvendo. Eduardo fez uma boa escolha, comentava a esposa de um sócio, do pai dele. A menina é linda e vem sem vícios de família rica. Vai ser mais fácil de moldar. Exato, concordou outra. Essas meninas de família simples são mais gratas, mais dedicadas, sabem valorizar o que recebem. Gratas, dedicadas, como se Isabela fosse um animal doméstico sendo adotado. Foi quando Eduardo se levantou para fazer o discurso dos noivos que entendi perfeitamente qual era o jogo deles. Quero agradecer a todos pela presença neste dia especial, começou ele. Especialmente a minha família, que me deu todas as oportunidades na vida, e que agora está estendendo essas oportunidades para Isabela. Estendendo oportunidades, como se minha filha fosse uma beneficiária de caridade. Isabela teve uma infância simples, mas isso a ensinou valores importantes. Agora ela vai poder experimentar um mundo diferente, com novas possibilidades, novos horizontes. Cada palavra era uma punhalada. Ele estava basicamente dizendo que a vida que eu havia proporcionado para Isabela era inadequada, limitada, que só agora ela teria acesso a uma vida real. Quando foi minha vez de falar, levantei-me devagar. O salão ficou em silêncio. Podia sentir a tensão no ar, como se todos estivessem esperando que eu fizesse alguma gafe, que confirmasse os preconceitos dele sobre homens da minha classe social. Isabela, comecei, olhando diretamente para minha filha. Há 26 anos eu prometi para sua mãe, no leito de morte dela, que faria de você uma mulher forte, independente, capaz de conquistar qualquer coisa que quisesse na vida. Vi lágrimas nos olhos dela. Você se formou com honras na faculdade, conseguiu um excelente emprego, construiu sua própria identidade, seus próprios valores. Não precisa de ninguém para te dar oportunidades, porque você sempre foi capaz de criar suas próprias oportunidades. O silêncio era absoluto. Eduardo. Agora olhei para ele. Minha filha não é um projeto seu. Ela não precisa ser moldada, educada ou elevada. Ela já está no topo. E se você não consegue enxergar isso, então quem precisa de elevação é você. Algumas pessoas aplaudiram, principalmente meus convidados e alguns membros mais jovens da família dele. Dona Mercedes estava visivelmente irritada. Eduardo forçou um sorriso, mas eu podia ver a raiva em seus olhos.
Sentei-me sabendo que havia declarado guerra, e guerra era exatamente o que eu queria. Depois dos discursos, começaram os presentes. Era uma parada de ostentação, joias caríssimas, eletrodomésticos de última geração, dinheiro em envelopes elegantes. Cada presente vinha com comentários sobre sua origem e valor. Isso é da Tiffany, querida, dizia uma tia entregando uma caixa azul. Escolhi pessoalmente em Nova York. Este aparelho de som é importado da Alemanha, explicava um primo. Top de linha, nada nacional. Até que chegou a vez de Dona Mercedes. Levantou-se teatralmente, pegou uma caixa embrulhada em papel dourado e caminhou até Isabela. Minha querida nora, disse com voz alta para todo o salão ouvir. Quero te dar algo muito especial. Algo que vai te ajudar a ser a esposa perfeita, que sei que você pode ser. Abriu a caixa devagar, deliberadamente, como quem sabe que está prestes a humilhar alguém publicamente, e tirou um uniforme de empregada doméstica. O salão ficou em silêncio mortal. Era azul marinho com avental branco, completamente novo, com o nome Isabela, bordado no peito em letras douradas. Para que você sempre saiba qual é seu verdadeiro lugar nesta família, disse. Dona Mercedes com um sorriso venenoso. Uma boa esposa cuida da casa, não importa de onde venha. O insulto era tão descarado, tão cruel, que algumas pessoas soltaram exclamações abafadas. Isabela estava em choque, segurando aquele uniforme com as mãos tremendo. E então Eduardo fez a coisa que selou o destino dele para sempre. Sorriu, pegou o uniforme das mãos da minha filha, o examinou como se fosse uma peça interessante e disse: Perfeito, mamãe. Ela vai precisar disso em casa. Vi minha filha desabar. Vi as lágrimas correrem pelo rosto dela. Vi como ela tentava manter a compostura enquanto era humilhada da forma mais cruel possível no próprio casamento. E então, algo dentro de mim, algo que havia sido construído durante 58 anos de trabalho honesto, de dignidade, de amor paterno, explodiu. Levantei-me devagar. Minha voz saiu calma, controlada, mas todo mundo no salão podia sentir o poder por trás dela. Que presente interessante, Dona Mercedes, disse caminhando em direção a eles. Agora permitam-me dar à minha filha o meu. Saquei da minha jaqueta uma caixa de veludo azul marinho. Era pequena, discreta, nada chamativa, mas o que havia dentro ia mudar tudo. Isabela, minha filha, abra. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e confusão. Pegou a caixa com as mãos trêmulas. Quando abriu, encontrou uma chave dourada, nova, reluzente. O que é isso, papai? Perguntou com a voz embargada. Sorri para ela, depois olhei diretamente para Dona Mercedes e Eduardo. É a chave da sua nova casa, minha filha. Casa que está completamente quitada, escriturada no seu nome, só no seu nome. O impacto foi instantâneo. Dona Mercedes ficou lívida. Eduardo abriu a boca sem conseguir falar. Os convidados começaram a murmurar entre si. Uma casa de 3 quartos em Copacabana com vista para o mar, comprada e paga com o dinheiro que ganhei, consertando televisões, geladeiras e aparelhos de som. Dinheiro suado, dinheiro honesto. Isabela estava em choque. Papai, como você. Trabalhei 18 meses em 3 empregos, minha filha. Vendi tudo o que podia vender. Porque um pai que ama de verdade não dá uniforme de empregada para a filha no casamento dela. Um pai que ama de verdade dá independência. Olhei para Eduardo, que estava pálido como um fantasma. Agora sua esposa tem uma escolha, Eduardo. Ela pode usar esse uniforme que sua mãe deu, ou pode usar a chave da casa que o pai dela comprou. Ela pode ser sua empregada doméstica, ou pode ser uma mulher livre que escolheu se casar com você. O silêncio era ensurdecedor. A escolha é dela, sempre foi dela, e sempre será dela. Tem momentos na vida de um homem quando ele precisa mostrar do que é feito, quando precisa provar que uma vida de trabalho honesto vale mais que qualquer fortuna herdada. O que aconteceu nos minutos seguintes foi surreal. Isabela segurava a chave dourada como se fosse o objeto mais precioso do mundo, enquanto o uniforme de empregada jazia esquecido sobre a mesa.
Salão inteiro estava em absoluto silêncio, com 300 convidados, observando o que claramente havia se tornado um confronto entre dois mundos diferentes. Dona Mercedes foi a primeira a reagir. Levantou-se bruscamente, derrubando a taça de champanhe. "Isso é um insulto!" gritou, perdendo completamente a compostura que sempre mantinha. "Você está tentando sabotar o casamento da sua própria filha." "Não", respondi calmamente. "Estou dando à minha filha o que vocês nunca dariam, a liberdade de escolher." Eduardo finalmente encontrou a voz. "Que tipo de pai faz uma coisa dessas, no dia do casamento?" "O tipo de pai que ama a filha o suficiente para protegê-la de gente que acha que pode humilhá-la publicamente", respondi, olhando diretamente para ele. "O tipo de pai que trabalhou 30 anos para ter condições de fazer isso." Isabela ainda estava processando tudo. "Papai, isso é real? Você realmente comprou uma casa?" "Completamente quitada, minha filha. Escritura registrada ontem." "A documentação está no carro, junto com as outras chaves e o endereço." Tirei um envelope do bolso interno do paletó. "Tudo legal, tudo documentado. Rua Barata Ribeiro, 2 quarteirões da praia, 3 quartos, sala ampla, cozinha moderna, área de serviço. Lugar onde uma mulher pode ser dona da própria vida." Eduardo estava ficando vermelho. "Isabela, você não vai aceitar isso. É uma manipulação clara, uma chantagem emocional." "Chantagem emocional foi o que sua mãe fez agora há pouco", respondi. "Dar uniforme de empregada para uma designer gráfica formada com honras. Isso sim é manipulação." Dona Mercedes se recompôs parcialmente e tentou retomar o controle da situação. "Fernando, você está sendo dramático. Foi apenas uma brincadeira, uma tradição de família. Todas as noras recebem uniforme de empregada?" interrompi. "Que tradição interessante. E me diga uma coisa, Dona Mercedes. Quando Eduardo se casou pela primeira vez, há 5 anos, sua ex-esposa também recebeu um uniforme?" O silêncio que se fez foi revelador. Eduardo tinha sido casado antes, algo que Isabela descobriu só 6 meses antes de se casar com ele. O primeiro casamento dele havia durado apenas 8 meses. "Brigitte era de família adequada", Dona Mercedes respondeu com desdém. "Ela recebeu joias, não. Não precisava de orientação sobre deveres domésticos." "Ah, entendi. O uniforme é só para as esposas que vocês consideram de classe inferior." Que esclarecedor. Vários convidados começaram a murmurar. Alguns parentes mais distantes de Eduardo pareciam genuinamente envergonhados. O tio dele, aquele que havia feito comentários sobre a beleza de Isabela, baixou a cabeça. Isabela finalmente falou, ainda segurando a chave. "Vocês realmente acham que eu preciso de um uniforme para saber como cuidar de uma casa?" "Querida", Dona Mercedes tentou suavizar o tom, "é só uma questão de padrão. Nossa família tem certas expectativas." "Suas expectativas?", disse Isabela, e pela primeira vez ouvi firmeza na voz dela. "Incluem me humilhar no meu próprio casamento?" Eduardo tentou se aproximar dela. "Amor, você está interpretando mal. Mamãe só queria..." "Sua mãe queria me colocar no meu lugar", Isabela o interrompeu. "O lugar que vocês acham que é o meu, de empregada doméstica com salário em forma de casamento." A transformação na minha filha estava acontecendo diante dos meus olhos. Era como se ela estivesse acordando de um sonho, ou de um pesadelo. Fernando, o pai de Eduardo, seu Joaquim, se aproximou. Ele havia ficado calado até então, mas podia ver que estava profundamente constrangido. "Preciso pedir desculpas pelo comportamento da minha família. Isso foi inaceitável." "Obrigado, seu Joaquim. Sempre o respeitei como homem de negócios. Espero que entenda que estou apenas protegendo minha filha." Ele assentiu gravemente. "Entendo perfeitamente. Se alguém humilhasse minha filha assim, eu faria a mesma coisa." Dona Mercedes se voltou contra o próprio marido. "Joaquim, você não pode estar concordando com isso." "Mercedes, já chega", disse ele com uma autoridade que raramente demonstrava. "Você passou do limite, muito além do limite."
Eduardo estava desesperado tentando controlar a situação, que claramente havia saído de controle. Isabela, por favor, vamos conversar em particular. Isso é entre nós. Não, disse Isabela ficando de pé. Isso foi feito em público. Vai ser resolvido em público. Ela levantou a chave para todos verem. Meu pai trabalhou 3 empregos por mais de 1 ano para comprar essa casa, para me dar independência, para garantir que eu nunca tivesse que escolher entre dignidade e segurança. Sua voz estava ficando mais forte a cada palavra. Vocês me deram um uniforme de empregada. Ele me deu uma casa própria. Vocês querem me diminuir, ele quer me elevar. Vocês acham que casamento é sobre controle. Ele me ensinou que amor é sobre liberdade. O salão estava completamente silencioso. Era possível ouvir uma agulha cair. Isabela olhou para Eduardo. Você teve a chance de me defender quando sua mãe me humilhou. Ao invés disso, você concordou. Disse que eu ia precisar do uniforme. Isabela, eu não quis dizer... Você quis dizer exatamente o que disse, e agora eu entendo quem você realmente é. Ela se virou para Dona Mercedes. E a senhora... A senhora tentou me quebrar desde o primeiro dia. Criticou minha aparência, minha família, meu trabalho, minha educação. Tudo que eu sou, tudo que meu pai construiu para mim. Dona Mercedes estava visivelmente abalada. Eu só queria o melhor para você. O melhor para mim seria ter uma sogra que me respeitasse, que respeitasse meu pai, que entendesse que amor não é sobre mudar alguém para se adequar aos seus padrões. Isabela olhou para todos os convidados. Sua voz ecoou no salão. Meu pai me ensinou que o valor de uma pessoa não está no dinheiro que herda, mas no caráter que constrói. Não está no que recebe de graça, mas no que conquista com trabalho. Ela segurou a chave com firmeza. Esta chave representa 30 anos de trabalho honesto. Representa um pai que me amou o suficiente para me dar liberdade, não controle. Representa a diferença entre quem fala sobre valores e quem realmente os tem. Eduardo fez uma última tentativa desesperada. Isabela, você está deixando as emoções falarem mais alto. Amanhã você vai se arrepender de jogar fora nosso futuro por causa de um mal-entendido. Isabela olhou para ele por um longo momento. Quando falou, sua voz estava calma, decidida. Eduardo, não estou jogando fora nosso futuro. Estou salvando o meu. E então, ela fez algo que ninguém esperava. Tirou a aliança da mão. Eu não posso me casar com um homem que acha que eu preciso de uniforme de empregada. Não posso fazer parte de uma família que me vê como um projeto de caridade. O salão explodiu. Gritos, exclamações, pessoas se levantando. Dona Mercedes desmaiou na cadeira. Eduardo ficou paralisado, segurando a aliança que Isabela havia colocado na mão dele. Isabela, gritou Dona Mercedes, recuperando os sentidos. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Não, disse Isabela calmamente. O maior erro da minha vida teria sido usar esse uniforme. Ela se virou para mim. Papai, podemos ir para casa? Para nossa casa, minha filha. Para a nossa nova casa. Saímos do salão de braços dados, deixando para trás 300 pessoas em choque, um noivo humilhado e uma família que descobriu que havia subestimado completamente o poder de um pai trabalhador quando decide proteger sua filha. Nos 3 dias seguintes, nossa história se tornou o assunto mais comentado da cidade. O vídeo do momento em que Isabela devolveu a aliança viralizou nas redes sociais. O uniforme Vice-Casa se tornou trending topic. Centenas de mulheres compartilharam suas próprias histórias de humilhação familiar. Mas o mais importante era o que estava acontecendo na nossa nova casa em Copacabana. Os 3 dias seguintes ao casamento que não aconteceu foram uma verdadeira revolução. Nossa história se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro foram os convidados contando para amigos, depois os amigos compartilhando nas redes sociais, até que o vídeo gravado por alguém no salão viralizou completamente. E o uniforme Vice-Casa se tornou trending topic nacional. Pai protetor aparecia em centenas de milhares de posts. Mulheres de todo o país compartilhavam fotos das chaves das suas próprias casas com a legenda: independência não se negocia.
Mas enquanto nossa história inspirava pessoas, a família Silva Andrade enfrentava uma tempestade que eles nunca imaginaram. Na segunda-feira seguinte ao casamento, recebi uma ligação do seu Joaquim. Sua voz estava cansada, envergonhada. Fernando, preciso conversar com você. Podemos nos encontrar? Marcamos num café na Zona Sul. Quando cheguei, ele já estava lá, mexendo nervosamente numa xícara de café frio. Fernando, preciso pedir desculpas oficialmente pelo comportamento da minha família. O que minha esposa fez foi imperdoável. Obrigado por reconhecer isso, seu Joaquim. Você precisa saber que nem todos nós pensamos assim. Eu sempre respeitei você. Sempre achei que Isabela era uma menina excepcional. Ele suspirou profundamente. Mas Mercedes criou Eduardo com a mentalidade de que ele é superior a todo mundo. E agora estamos colhendo os frutos disso. Como estão as coisas em casa? Um caos absoluto. Mercedes está histérica, culpando você, culpando Isabela, culpando o mundo inteiro, menos a ela mesma. Eduardo está trancado no quarto há 3 dias, se recusando a falar com qualquer um. Seu Joaquim tirou um envelope do paletó. E chegou isso hoje de manhã. Era uma carta oficial. Abri e li. Notificação de rescisão de contrato. Silva em Associados Construtora. O que é isso? 3 dos nossos maiores clientes cancelaram contratos multimilionários. Disseram que não querem se associar com uma empresa que humilha mulheres publicamente. Construtora Mendonça, que era nossa parceira há 15 anos, rompeu o acordo. Perdemos cerca de 40 milhões em contratos. Fiquei em choque. Seu Joaquim, eu nunca quis prejudicar os negócios. Fernando, você não fez nada errado. As consequências são responsabilidade nossa. Ou melhor, responsabilidade da Mercedes e do Eduardo. Ele me mostrou o celular. Olha só os comentários no Instagram da empresa. Centenas de mensagens. Empresa que humilha funcionárias não merece clientes. Boicote Silva. Construtora. Machismo não constrói nada de bom. E tem mais, continuou seu Joaquim. A revista Veja quer fazer uma matéria sobre o caso. O programa Fantástico ligou para a empresa perguntando sobre padrões trabalhistas e respeito às mulheres. A OAB quer investigar se há discriminação de gênero nos nossos canteiros de obra. A dimensão do que havia acontecido estava ficando clara. O gesto de Dona Mercedes não foi apenas uma humilhação pessoal. Foi visto como representativo de uma mentalidade machista e elitista que a sociedade não tolerava mais. Eduardo perdeu o emprego na empresa? Perguntei. Eu tive que afastá-lo temporariamente. Os funcionários estavam revoltados. As secretárias se recusavam a trabalhar com ele. Os engenheiros diziam que não podiam respeitar um homem que humilha a própria esposa. E Dona Mercedes? Seu Joaquim fez uma careta. Mercedes está cancelada socialmente, literalmente. O clube onde ela sempre almoçou sugeriu que ela ficasse afastada por um tempo. As amigas não retornam às ligações dela. Ontem ela foi ao salão de beleza de sempre e a diarista, uma mulher que trabalha lá há 10 anos, se recusou a atendê-la. Como assim? A mulher disse: Senhora, depois do que a senhora fez com aquela moça, não consigo pentear seu cabelo. Tenho uma filha da idade dela. E saiu. A ironia era poderosa. Dona Mercedes, que havia dado um uniforme de empregada para Isabela, agora estava sendo rejeitada justamente pelas trabalhadoras domésticas. Fernando, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você planejou tudo isso? A casa, o timing, o impacto. Foi estratégia pura. Sorri pela primeira vez em dias. Seu Joaquim, você acha que um homem que trabalha 30 anos consertando equipamentos complexos não sabe identificar defeitos em sistemas? Sua família era um sistema com muitos defeitos. Eu só expus eles no momento certo. Você sabia que ia ter essa repercussão toda? Não exatamente essa dimensão, mas sabia que ia ter impacto. Vivemos numa época onde humilhar mulheres publicamente tem consequências. E, francamente, vocês mereciam todas elas. 2 semanas depois do casamento,
Isabela recebeu uma ligação inesperada. Era Eduardo. Isabela, por favor, precisamos conversar. Posso te ver? Ela olhou para mim. Estávamos na sala da casa nova organizando os últimos móveis. O que você acha, papai? A decisão é sua, filha. Você é uma mulher livre, lembra? Isabela aceitou encontrar Eduardo num café público. Voltou 2 horas depois com uma expressão que misturava alívio e tristeza. Como foi? Ele está destruído. Perdeu o emprego. A família está em crise. Os amigos se afastaram. Disse que entende agora por que eu tomei aquela decisão. E o que você sentiu? Pena. Pena porque ele poderia ter sido diferente. Se tivesse tido coragem de me defender naquele momento, tudo seria diferente. Ele pediu uma segunda chance? Pediu. Disse que quer casar comigo de verdade agora, que aprendeu a lição. E você? Isabela sorriu, um sorriso triste, mas determinado. Eu disse que algumas coisas, quando quebram, não podem ser consertadas, e que eu não sou um projeto de reabilitação para homens machistas. 1 mês depois, recebemos notícias ainda mais dramáticas. Dona Mercedes havia sofrido uma espécie de colapso nervoso. A mulher que sempre controlou tudo na família, que sempre teve a última palavra, que sempre se sentiu superior a todos, não conseguia lidar com a rejeição social. Ela não sai de casa há 3 semanas, me contou seu Joaquim numa nova conversa. Despediu todas as empregadas porque tem paranoia de que elas estão falando mal dela. Só aceita comida que eu trago do restaurante. E Eduardo? Eduardo está morando comigo no escritório da empresa. Não consegue emprego em lugar nenhum. Todo mundo o conhece como o cara do uniforme. Está fazendo terapia, diz que quer mudar, mas aos 30 anos, é difícil mudar uma personalidade que foi moldada durante 3 décadas. Ele foi criado acreditando que mulheres existem para servi-lo. Isso não se desaprende da noite para o dia. 2 meses depois do casamento que não aconteceu, Isabela tomou uma decisão que me deixou orgulhoso além das palavras. Papai, quero fazer alguma coisa com a nossa história. O que você está pensando? Quero criar um instituto, um lugar onde mulheres possam receber orientação jurídica, psicológica e financeira para sair de relacionamentos abusivos. Como assim? Nossa história repercutiu porque muitas mulheres se identificaram. Recebi centenas de mensagens de mulheres que vivem situações parecidas, maridos que as controlam, famílias que as humilham, relacionamentos onde elas perderam a identidade. Isabela me mostrou alguns dos depoimentos que havia recebido. Meu marido também me deu um uniforme. Disse que era para eu me lembrar do meu lugar. Eu usei por 3 anos até ver sua história e entender que isso era abuso. Minha sogra sempre me trata como empregada. Nunca. Permitiu que eu comesse na mesa principal nas festas de família. Achava que era normal até ver vocês no Fantástico. Meu noivo me proibiu de trabalhar depois do casamento. Disse que mulher casada não precisa de emprego. Terminei o noivado ontem. Isabela, isso é uma responsabilidade enorme. Eu sei, papai. Mas você me ensinou que quando a gente tem a oportunidade de ajudar, a gente ajuda. 3 meses depois, o Instituto Isabela Castilho estava funcionando numa sala comercial em Copacabana. Isabela havia usado parte do dinheiro que economizou para montar um espaço acolhedor, onde mulheres podiam receber orientação gratuita. O primeiro caso que atendeu foi de uma jovem de 22 anos cujo namorado a obrigava a pedir permissão para sair de casa, para usar determinadas roupas, para conversar com amigas. Ele diz que é porque me ama. A menina explicava chorando. Amor não controla. Isabela respondeu com a firmeza que eu havia ensinado a ela. Amor liberta. 6 meses após o casamento, recebemos uma notícia que fechou definitivamente esse capítulo das nossas vidas. Eduardo havia se casado com outra pessoa, uma moça de 20 anos, filha de uma família em dificuldades financeiras. A cerimônia foi discreta, sem festividades, sem presentes chamativos. Dona Mercedes nem saiu de casa para participar. Pelo menos dessa vez não deram uniforme para a noiva,
Isabela comentou quando soubemos. Não, respondi, mas duvido que ela tenha uma casa própria para se proteger. Isabela ficou pensativa. Será que devíamos tentar ajudá-la? Filha, você não pode salvar todas as mulheres do mundo. Algumas precisam aprender do próprio jeito, no próprio tempo. Mas Isabela, sendo a mulher determinada que eu criei, encontrou uma forma de ajudar. Mandou uma mensagem anônima para a nova esposa de Eduardo com o número do instituto e uma frase simples: quando precisar de ajuda, estaremos aqui. 2 anos depois do casamento, que não aconteceu, nossa vida estava completamente transformada. Isabela dirigia um instituto que já havia atendido mais de 500 mulheres. Eu havia me aposentado e trabalhava como voluntário, dando aulas de marcenaria para mulheres que queriam aprender ofícios para se tornarem independentes. A casa em Copacabana era exatamente o que eu havia imaginado: um lar cheio de vida, de propósito, de liberdade. Isabela recebia amigas, organizava eventos do instituto, namorava um arquiteto que a respeitava e admirava a sua força. Você se arrepende de alguma coisa? Ela me perguntou numa noite enquanto tomávamos café na varanda com vista para o mar. De ter trabalhado 3 empregos para comprar esta casa? Jamais. De ter exposto aquela família? Nunca. De ter ensinado você a valorizar sua dignidade? Impossível. E se eu tivesse casado com Eduardo mesmo assim? Você não teria casado, porque eu te criei para ser forte demais para aceitar migalhas quando merece um banquete. Quando um pai ensina uma filha a se valorizar, ele está construindo muito mais que uma casa. Está construindo uma mulher que nunca vai aceitar ser tratada como menos do que é. 2 anos e meio após aquela noite no Vila Real, acordei numa manhã ensolarada de sábado com o barulho da Isabela preparando café na cozinha. Era um som que nunca me cansava de escutar, minha filha cantarolando enquanto cuidava da nossa casa. Nossa casa de verdade, onde ela era dona, não empregada. Desci para a cozinha e a encontrei lendo algo no tablet enquanto mexia ovos mexidos. O instituto havia crescido tanto que ela precisava acompanhar as atividades mesmo nos fins de semana. Bom dia, papai. Olha só que mensagem chegou ontem à noite. Ela me mostrou a tela. Era um e-mail de uma jornalista da França. Prezada Isabela, sou correspondente do jornal Le Figaro no Brasil. Gostaria de fazer uma matéria sobre o Instituto Isabela Castillo para mostrar aos leitores franceses como o movimento feminista brasileiro está crescendo. Sua história com o uniforme de empregada repercutiu até aqui. Podemos agendar uma entrevista? França, filha. Nossa história chegou na França. Isabela sorriu. E não é só. Ontem recebi mensagens de mulheres do México, da Argentina, até de Portugal. Parece que a luta por dignidade não tem fronteiras. Nos últimos 2 anos, havia acompanhado a transformação da minha filha numa verdadeira líder. O instituto, que começou numa salinha em Copacabana, agora ocupava um prédio inteiro. Tinha psicólogas, advogadas, assistentes sociais, todas trabalhando para ajudar mulheres a sair de relacionamentos abusivos. Mas o projeto que mais me orgulhava era o Programa Independência, cursos profissionalizantes para mulheres que queriam construir autonomia financeira. Isabela havia conseguido parcerias com empresas que contratavam as formadas, garantindo que elas não apenas aprendessem uma profissão, mas também conseguissem emprego. Sabe o que mais me deixa feliz? Isabela me disse enquanto tomávamos café. É ver o brilho nos olhos das mulheres quando elas recebem o primeiro salário depois de sair de um relacionamento abusivo. É a mesma sensação que tive quando você me deu a chave desta casa. Depois do café, saímos para nossa caminhada matinal na praia. Era um ritual que havíamos criado. Pai e filha conversando sobre a vida enquanto andávamos pela areia. Durante essas caminhadas, Isabela me contava sobre os casos mais complexos do Instituto, e eu oferecia a perspectiva de alguém que havia trabalhado a vida toda para conquistar independência. Tem um caso novo que está me preocupando, ela disse enquanto caminhávamos.
Uma moça de 25 anos, 3 filhos, casada com um homem que controla até o dinheiro do supermercado. Ela quer sair, mas tem medo de não conseguir sustentar as crianças sozinha. E qual é o plano? Estamos conseguindo uma vaga para ela no curso de auxiliar administrativo. A empresa já garantiu que vai contratá-la quando se formar. E tem uma vaga numa creche perto do trabalho para os filhos. Mas ela ainda tem medo? Muito. 25 anos sendo controlada fazem qualquer pessoa duvidar da própria capacidade. Leva ela aqui em casa na semana que vem, sugeri. Quero contar para ela como eu me senti quando decidi sair do primeiro emprego onde era desrespeitado. A coragem se constrói com exemplos. Era incrível como nossa experiência havia se transformado numa ferramenta para ajudar outras pessoas. Isabela sempre dizia que nossa história só teve valor real quando começou a inspirar mudanças na vida de outras mulheres. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Era seu Joaquim, o pai de Eduardo. Não nos falávamos há mais de um ano. Fernando, posso entrar? Preciso conversar com você. Ele estava visivelmente mais envelhecido, com cabelos mais grisalhos e uma expressão cansada. Claro, seu Joaquim. Quer um café? Nos sentamos na sala. A casa estava cheia de vida. Fotos do instituto nas paredes, plantas que Isabela cuidava com carinho, livros espalhados sobre empoderamento feminino e direitos trabalhistas. Vim trazer notícias sobre Eduardo, ele começou, e pedir um favor. Diga. Eduardo se separou da segunda esposa na semana passada. Ela o deixou, levando o filho de 1 ano que eles tiveram. Por que ela saiu? Pelos mesmos motivos que Isabela. Ele tentou controlá-la, isolá-la da família, decidir por ela. A diferença é que essa menina não teve um pai como você para ensiná-la a se defender. Seu Joaquim suspirou profundamente. Ela aguentou. 2 anos. Mas quando ele tentou impedi-la de trabalhar depois que o bebê nasceu, ela percebeu que estava casada com o mesmo homem que humilhou Isabela. E o que Eduardo está fazendo agora? Está completamente destruído. Perdeu 2 esposas, está desempregado há 2 anos, mora comigo, porque não tem dinheiro para um apartamento próprio. Mercedes teve um derrame leve ano passado e está diferente, mais frágil, mais dependente. Sinto muito por ela. Fernando, Eduardo quer conversar com Isabela. Quer pedir perdão de verdade. Não para tentar reatar o relacionamento. Ele sabe que isso é impossível, mas para poder seguir em frente com a vida. Olhei para seu Joaquim. Era um homem bom que havia criado um filho problemático por ter se omitido nas decisões de criação, deixando Mercedes moldar Eduardo com valores distorcidos. Seu Joaquim, isso não é decisão minha, é da Isabela. Eu sei, mas será que você poderia pelo menos perguntar se ela aceita? Naquela noite, conversei com Isabela sobre o pedido. Ela ficou pensativa por um longo tempo. Sabe, papai, às vezes penso que talvez Eduardo tenha aprendido alguma coisa com tudo isso. Perder 2 famílias deve ter sido um choque. Você quer conversar com ele? Quero, mas aqui em casa, com você presente. Se ele realmente mudou, não vai se incomodar com isso. Marcamos para o sábado seguinte. Eduardo chegou pontualmente às 14h. Quando Isabela abriu a porta, eu mal o reconheci. O homem arrogante e bem vestido havia se transformado num rapaz magro, com olheiras profundas e roupas simples. Isabela, foi a primeira coisa que ele disse. Obrigado por aceitar me ver. Nos sentamos na sala. Eduardo olhou ao redor e comentou. É uma casa bonita, acolhedora. Meu pai escolheu com muito carinho, Isabela respondeu. Senhor Fernando. Eduardo se dirigiu a mim. Eu vim aqui principalmente para pedir perdão ao Senhor, pelo desrespeito, pela arrogância, por ter subestimado o Senhor e tudo que o Senhor construiu para Isabela. Fiquei surpreso com a sinceridade no tom dele. Eduardo, o que você fez comigo foi ofensivo, mas o que você fez com minha filha foi imperdoável. Eu sei que não tenho direito a perdão, mas preciso que vocês saibam que entendi. Finalmente entendi o que significa respeito numa relação. Isabela se inclinou para a frente. O que você aprendeu, Eduardo?
Aprendi que quando você ama alguém de verdade, você quer ver essa pessoa brilhar, não se apagar. Quando minha segunda esposa me deixou, ela disse uma coisa que me destruiu. O que ela disse? Ela disse: Eduardo, você não me ama. Você ama a ideia de me controlar. E eu não sou um objeto para ser controlado. Eduardo baixou a cabeça. Ela estava certa. E você também estava certa quando me deixou no altar. Eu não amava você, Isabela. Eu queria possuí-la. Isabela e eu trocamos olhares. Havia algo diferente naquele Eduardo. Algo que não víamos antes. Humildade genuína. Eduardo, disse Isabela, você tem ideia de... Quantas mulheres passam pela mesma coisa que eu passei? De quantos relacionamentos são baseados em controle ao invés de amor? Agora tenho. Estou fazendo terapia há 1 ano e meio. Estou aprendendo sobre relacionamentos saudáveis, sobre respeito, sobre igualdade. E sua mãe? Como ela está lidando com tudo isso? Eduardo fez uma careta triste. Mamãe teve um derrame ano passado. Nada grave fisicamente, mas afetou a personalidade dela. Está mais humana, se posso dizer assim. Às vezes pergunta: por você diz que gostaria de poder pedir desculpas. Ela pode, disse Isabela para minha surpresa. Se ela quiser pedir desculpas, eu aceito receber. Eduardo sorriu pela primeira vez na conversa. Sério? Sério. Mas não para reatar laços, para fechar esse capítulo com dignidade. Conversamos por mais 1 hora. Eduardo nos contou sobre a terapia, sobre como estava tentando reconstruir a vida, sobre os empregos que havia perdido por causa da reputação. É difícil começar do zero aos 32 anos, admitiu. Mas finalmente entendo o que o Sr. Fernando sabe há décadas, que a vida tem valor quando é construída com trabalho honesto e relacionamentos baseados em respeito. Quando ele estava saindo, Isabela fez um gesto que mostrou a grandeza da mulher que eu havia criado. Eduardo, tem uma vaga para assistente administrativo numa empresa parceira do Instituto. Não é um cargo executivo, é trabalho básico, mas é um recomeço honesto. Se você quiser, posso indicar. Eduardo ficou em choque. Você faria isso por mim? Não estou fazendo por você. Estou fazendo pelo Instituto, pela ideia de que pessoas podem mudar quando realmente querem. Isabela, eu não mereço essa generosidade. Não se trata de merecer, se trata de dar uma chance para alguém que está genuinamente tentando ser melhor. 2 semanas depois, Eduardo começou a trabalhar como assistente administrativo numa pequena empresa de contabilidade. O salário era básico, mas era dinheiro ganho com dignidade. Isabela me contou que ele havia ligado no primeiro dia de trabalho, chorando de gratidão. Sabe o que mais me deixa orgulhosa disso tudo? Ela me disse naquela noite. É que conseguimos quebrar o ciclo. Eduardo não vai criar filhos com os valores distorcidos que a dona Mercedes ensinou para ele. Você acha que ele realmente mudou? Acho que está tentando. E às vezes a tentativa genuína já é um progresso imenso. 3 anos após o casamento que não aconteceu, nossa vida havia encontrado um ritmo perfeito. Isabela dirigia um instituto que se tornara referência nacional. Eu trabalhava como voluntário, ensinando marcenaria para as mulheres atendidas, e nossa casa era um verdadeiro lar, cheio de amor, propósito e liberdade. Papai, Isabela me disse numa noite enquanto jantávamos, obrigada por ter me ensinado que o amor verdadeiro é aquele que dá asas, não aquele que corta as asas. Obrigado por ter tido coragem de usar essas asas, minha filha. Olhei para ela, linda, forte, independente, transformando dor em propósito, e soube que cada hora extra que trabalhei, cada sacrifício que fiz, cada decisão difícil que tomei, tudo valeu a pena para chegar nesse momento. Um pai não cria uma filha para ser propriedade de outro homem. Um pai cria uma filha para ser dona da própria vida. Hoje, 5 anos após aquela noite no Vila Real, acordo todas as manhãs na casa que comprei com o dinheiro suado de 30 anos de trabalho honesto e vejo minha filha Isabela preparando o café enquanto revisa os projetos do Instituto que mudou a vida de mais de 1000 mulheres. Ela está com 31 anos agora.
É uma das mulheres mais respeitadas na área de direitos humanos do Rio de Janeiro. Namora um homem que a ama exatamente como ela é, forte, independente, determinada, e nunca precisou usar aquele uniforme de empregada que Dona Mercedes queria dar para ela. O Instituto Isabela Castilho se tornou uma referência nacional. Recebe financiamento de empresas multinacionais, tem parcerias com universidades e já foi tema de documentários e livros sobre empoderamento feminino. Mas o que mais me orgulha não é o reconhecimento externo, é ver o brilho nos olhos de cada mulher que sai de lá sabendo que tem valor, que tem direitos, que tem futuro. Isabela sempre diz que nossa história só fez sentido quando começou a transformar outras vidas. Papai, você não comprou apenas uma casa para mim. Você comprou a liberdade de centenas de mulheres que entenderam que merecem ter suas próprias chaves. Ontem mesmo, uma moça de 24 anos se formou no curso de auxiliar administrativa do Instituto. Era aquela mesma jovem que Isabela estava ajudando, a que tinha 3 filhos e vivia com um marido controlador. Conseguiu se separar, conseguiu emprego, conseguiu uma vida nova. Senhor Fernando, ela me disse na formatura, quando a Isabela me contou sua história, eu entendi que se um pai pode trabalhar 3 empregos para dar independência à filha, uma mãe também pode lutar para dar futuro aos filhos. É isso que me deixa mais orgulhoso, saber que nossa luta inspirou outras lutas, que nossa vitória ajudou outras vitórias a acontecer. Sobre Eduardo, recebemos notícias dele de vez em quando. Ainda trabalha na empresa de contabilidade, foi promovido a supervisor, namora uma colega de trabalho que conhece toda a história dele e, mesmo assim, escolheu dar uma chance. Ele continua fazendo terapia e, segundo seu Joaquim, está genuinamente tentando ser uma pessoa melhor. Às vezes penso. Isabela comentou recentemente que nossa história salvou Eduardo também. Se ele tivesse conseguido me controlar naquela época, provavelmente seria hoje um homem ainda pior. Dona Mercedes faleceu ano passado, em consequência do derrame. Segundo seu Joaquim, nos últimos meses de vida ela repetia frequentemente: devíamos ter respeitado aquela menina, devíamos ter respeitado o pai dela. Isabela foi ao velório. Eu não quis ir, mas ela insistiu que era importante. Por quê? Perguntei. Porque perdão não é para quem machuca, papai. Perdão é para quem foi machucado. Eu preciso fechar esse ciclo em paz. Quando ela voltou do velório, me contou que Eduardo havia agradecido sua presença e dito algo que a marcou. Isabela, você foi a única mulher que teve coragem de me mostrar quem eu realmente era. E isso me salvou. Hoje nossa rotina é simples e feliz. Acordamos cedo, tomamos café juntos, Isabela vai para o instituto e eu vou para a oficina de marcenaria que montei no quintal da casa. Ensino carpintaria para as mulheres do instituto. É incrível como saber usar uma furadeira ou uma serra pode transformar a autoestima de alguém que sempre foi ensinada a depender de outros. Às tardes, caminhamos na praia e conversamos sobre tudo. Os casos do instituto, meus alunos de marcenaria, os planos para o futuro. Isabela fala sobre casar algum dia, ter filhos, e eu sempre digo a mesma coisa. Quando for a hora certa, com a pessoa certa, que te respeite como você merece. E se for uma menina? Ela pergunta às vezes. Se for uma menina, ela vai aprender desde pequena que o valor dela não depende da aprovação de ninguém. E se for um menino, ele vai aprender que respeitar mulheres não é favor, é obrigação. Às noites, ficamos na varanda vendo o mar. E eu penso em como a vida às vezes nos dá oportunidades perfeitas para mostrar nossos valores. Aquela noite no Vila Real foi uma dessas oportunidades. Eu poderia ter ficado calado, ter engolido a humilhação para não causar problemas, ter deixado minha filha aceitar aquele uniforme. Mas 30 anos de trabalho honesto me ensinaram que dignidade não se negocia, que respeito não se implora e que um pai que ama de verdade protege a filha, mesmo quando isso significa confrontar quem tem mais dinheiro e mais poder. Papai, Isabela me disse semana passada, você sabe qual foi o momento em que eu entendi que realmente havia virado adulta?
Qual? Quando eu devolvi aquela aliança. Foi a primeira vez na vida que escolhi minha dignidade, mesmo sabendo que ia doer, mesmo sabendo que ia ter consequências. E se arrependeu? Nunca. Nem por um segundo. Porque você me ensinou que é melhor estar sozinha e com dignidade do que acompanhada e humilhada. Isabela namora há 2 anos o Marco, um arquiteto que trabalha com projetos de habitação popular. Ele conhece toda a nossa história, admira nossa luta, trata Isabela como igual em tudo. Nunca sugere que ela deveria abandonar esse trabalho de mulher revoltada para cuidar da casa. Pelo contrário, se orgulha de namorar uma mulher que dedica a vida a ajudar outras mulheres. É assim que tem que ser, sempre digo para ela. Um homem que te ama quer ver você voar mais alto, não quer cortar suas asas. Marco vem jantar em casa todos os domingos. Conversamos sobre futebol, política, trabalho, vida. É um homem bom, simples, que entende que relacionamento é parceria, não hierarquia. Recentemente, Isabela me mostrou um anel que Marco havia comprado. Simples. Bonito, sem exageros. Ele vai me pedir em casamento na semana que vem, ela me contou radiante. E você vai aceitar? Vou. Mas desta vez vai ser diferente. Vai ser uma festa pequena, na praia, com pessoas que realmente nos amam e nos respeitam. E os presentes vão ser doados para o instituto. E se alguém der uniforme de empregada? Brinquei. Ela riu. Aí eu vou dar uma casa de presente para mim mesma. Já aprendi com o melhor. Enquanto escrevo essas palavras, penso em todos os pais que estão lendo esta história. Quantos de vocês já viram suas filhas sendo diminuídas, desrespeitadas, humilhadas por pessoas que acham que têm direito de tratá-las mal? Quantos já sentiram aquela raiva que queima por dentro quando veem alguém tentando quebrar a autoestima de quem vocês criaram com tanto amor? Quero que vocês saibam uma coisa. Nunca é tarde para defender sua filha. Nunca é tarde para mostrar a ela que ela tem valor. Nunca é tarde para ensinar que dignidade não se negocia. Não precisa ser uma casa. Pode ser um curso profissionalizante, pode ser um dinheiro guardado para ela ter independência, pode ser apenas o exemplo de um pai que trabalha honestamente e trata a família com respeito. O importante é que sua filha saiba que tem opções, que tem valor, que não precisa aceitar migalhas quando merece um banquete completo. E para as mulheres que estão escutando isso, vocês não precisam de uniforme de empregada. Vocês merecem chaves, chaves da própria casa, da própria vida, da própria independência. Se minha história ensinou alguma coisa para uma única mulher, que ela pode dizer não a quem a desrespeita, que ela pode escolher dignidade mesmo quando isso dói, que ela não precisa se fazer pequena para caber nos sonhos pequenos de ninguém, então valeu cada hora extra que trabalhei, cada sacrifício que fiz, cada confronto que enfrentei, porque não existe presente maior que um pai pode dar para uma filha do que a certeza absoluta de que ela nunca, jamais, precisa aceitar ser tratada como menos do que é. Isabela é uma mulher livre hoje, e mulheres livres transformam o mundo. Se a minha história como pai tocou seu coração, quero saber de onde você está me ouvindo. Escreve aqui nos comentários a sua cidade, seu estado ou até seu país. Deixe eu saber que essa mensagem chegou até você. E se você conhece alguma mulher que está aceitando menos do que merece, compartilha essa história, porque tem muitas filhas por aí precisando entender que ser amada não significa ser controlada. Se esse relato te fez refletir, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Você já precisou defender sua filha assim? E se essa história te inspirou, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de pais que escolheram a dignidade da família. Porque aqui a gente não conta a história de quem aceita a humilhação. A gente conta a história de quem enfrenta, de quem luta, de quem mostra que um pai trabalhador vale mais que qualquer fortuna herdada. Um abraço do Rio de Janeiro. E lembra, você não criou sua filha para ser propriedade de ninguém. Você criou ela para ser dona da própria vida. Quantas vezes nós, pais, engolimos desrespeito em nome da paz familiar?
Quantos pais deixam suas filhas serem diminuídas porque não querem causar problemas? Eu aprendi aos 58 anos que causar problemas para quem desrespeita nossa família não é defeito, é dever de pai. E nunca, mas nunca, mesmo é tarde demais para um pai mostrar que mexer com sua filha tem consequências que os ricos não estão preparados para enfrentar.